Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Imagino que a conferência de encerramento esteja todo mundo cansado, evento de uma semana, né? Então, vou tentar aqui brevemente falar um pouquinho sobre esse meu tema de pesquisa, meu tema de trabalho. Queria agradecer muito o convite do IBRAOP, da Adriana, e dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? Fico muito feliz, realmente, de estar curtindo o friozinho aqui de Bento Gonçalves, né, na companhia de todos vocês. Infelizmente, né, eu não pude estar presente em todo o evento. Cheguei ontem de noite, assisti agora a mesa de manhã, e é muito interessante a programação, muito interessante o trabalho feito aqui pelo IBRAOP. Realmente queria cumprimentar a iniciativa, né, e dizer que, enfim, é muito interessante a gente ter esse aprendizado, né? Eu sou historiador, professor de história, e eu gosto muito de interagir com profissionais e pessoas formadas em outras áreas, e eu acho que essa perspectiva de contato assim, entre diferentes formações é muito interessante, né? E hoje de manhã, também conversando com a Adriana, entendi melhor um pouco da proposta do evento, do Instituto e tudo mais, e espero aí realmente poder contribuir um pouquinho, né, nessa minha fala final sobre essa temática. Inclusive, adaptei, pensando um pouco, enfim, o perfil do Instituto a uma história um pouco do setor de infraestrutura e de obras públicas no país, e a questão da corrupção, que, obviamente, acaba permeando um pouco esse processo, tendo em vista, né, enfim, a forma como a gente tem a questão colocada aqui no Brasil. Bem, vamos lá? Como é que eu passo? Maravilha. Muito obrigado, Adriana. Vamos lá. Bem, eu vou fazer uma breve apresentação, então, tentando, de maneira sintética, abordar um pouco da história do setor de infraestrutura brasileiro, de maneira bastante, digamos assim, resumida, né? Justamente para dar conta, nesse período aqui de 30 minutinhos que a gente tem para essa fala final, né? A ideia é justamente percorrer um pouco da forma como evoluiu, como se desenvolveu no século XX, o segmento de obras públicas, e, atrelado a ele, né, as denúncias, os casos, os episódios de corrupção, né, e como isso, digamos assim, se moldou, né, teve relacionado à estrutura desse processo. Então, se alguém esteve presente nesse curso mencionado pela Adriana sobre da transparência internacional, eu peço perdão, porque eu acho que vai ter um sombreamento aí das exposições, que são muito semelhantes, tá? Então, são 5 partes aqui, e a gente vai tentar dar conta um pouquinho, digamos assim, da trajetória do setor nesse tempo, né? Enfim, em primeiro lugar, para a gente entender um pouco o segmento de infraestrutura, a gente precisa, né, remontar um tanto quanto as origens históricas, né, dos grandes projetos de engenharia e tudo mais no nosso país. Né? No período colonial, no período imperial, a gente teve algumas iniciativas muito localizadas, né, de implementação de uma infraestrutura justamente voltada para, né, o propósito fundamental do processo colonizador e para o próprio caráter dependente no qual se estruturou a economia brasileira, né? Então, a gente tem toda uma infraestrutura montada justamente para justamente, enfim, estabilizar, para consolidar a economia brasileira como uma economia primária exportadora, uma economia dependente, né? Então, a gente tem caminhos dos centros produtores das regiões, né, que produziam, enfim, os itens valorizados no mercado europeu para os portos, né, os próprios portos, e toda a infraestrutura produtiva, né, digamos assim, dos engenhos de açúcar, das minas de ouro e diamantes e tudo mais. Então, todo o segmento de infraestrutura está colocado nesse contexto, justamente, né, no sentido do que os autores da CEPAL, né, da Comissão Econômica para a América Latina, chamaram de desarrollo hacia afuera, né, desenvolvimento para fora. Então, a gente tem, por exemplo, a gente não tem uma rede, por exemplo, de ferrovias que integre o território brasileiro, ao contrário de países, né, como a França, como a Alemanha, como os Estados Unidos, a Rússia, etc. A gente tem justamente um modelo, né, que liga os centros produtores das regiões cafeicultoras, de mineração e etc., até os portos, no sentido de escoamento de corredores de exportação, né? Isso é uma coisa que começa, digamos assim, esse
sentido, esse perfil, começa ali no período colonial e, obviamente, né, tendo em vista a permanência, a continuidade, né, digamos assim, insistência da economia brasileira enquanto uma economia primária exportadora, né, permanece em certa medida até os dias atuais, né? Boa parte dos, digamos assim, das iniciativas de infraestrutura, né, se balizam por essa característica justamente do país ainda ser muito voltado para fora, muito voltado para a exportação. Enfim, e a gente tem todo esse processo, né, um sentido de construção de infraestrutura que não é voltado para o desenvolvimento nacional ou coisa assim, né, e naquele contexto com o uso de força de trabalho escravo, né? Então, a gente tem iniciativas em algumas cidades brasileiras, como essa aí, só para ilustrar, né, os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, que, enfim, já foram usados para diversas finalidades historicamente, mas originalmente foi pensado para o abastecimento de água da cidade do Rio, que era a capital da colônia, depois capital do Império Brasileiro, né? Então, ele transportava, né, a água do Rio Carioca para o centro da cidade, para a região central da cidade, justamente para abastecer os chafarizes de água, né, para o abastecimento, enfim, de água dos moradores da cidade, né? Então, acho que é um exemplo de iniciativas de infraestrutura nesse contexto. Eu vou acelerar aqui esse momento, porque realmente não é a parte mais importante, né? Desde meados do século XIX que a gente tem um processo, digamos assim, de implementação de uma infraestrutura, né, mais sofisticada e mais atrelada ao desenvolvimento da economia industrial, conforme a gente tem em termos tecnológicos naquele contexto. E, nesse sentido, a gente vai ver a implementação de alguns, digamos assim, sistemas de transporte, né, mais modernos, como as ferrovias, as estradas de ferro, né, e isso é feito, sobretudo, por iniciativa, né, com capital, com tecnologia estrangeira, né? Então, essa é uma característica do modelo original, digamos assim, da infraestrutura brasileira, né, das primeiras empresas de infraestrutura que vão atuar no país. Elas têm, em sua maioria, o capital, né, e a tecnologia e o conhecimento estrangeiro. Então, a gente vai ter reformas portuárias, estradas de ferro, redes de carris urbanos, os famosos bondes, né, dentre outras iniciativas, conduzidas, sobretudo, por esses grupos ou grupos nacionais atrelados a esses grupos estrangeiros, né? E isso no momento que a gente também tem as primeiras escolas de engenharia formadas no Brasil, né, e elas vão justamente ter toda uma ligação com essas empresas forâneas, né, e com todo o capital dessas empresas de fora do país. Então, a gente tem, né, as primeiras estradas de ferro constituídas no território brasileiro justamente a partir de meados do século XIX, né, essa foto, né, da primeira ferrovia do Brasil, ali no fundo da Baía de Guanabara, ligando a Raiz da Serra em direção a Petrópolis, a cidade, né, de residência de verão do imperador Dom Pedro II, né, e a gente também tem uma rede de ferrovias que vai ser constituída a partir daquele momento, né, conforme eu indiquei anteriormente, principalmente ligando os portos às regiões produtoras dos itens voltados para a exportação, né? Então, partindo, digamos assim, de grandes cidades portuárias como Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, Recife, Salvador e etc., né? Em São Paulo, a gente tem toda uma estrutura voltada, né, em direção ao Porto de Santos. Enfim, e os bondes urbanos, conforme a gente viu. E é importante sinalizar que a gente vai ter a consolidação desse modelo, né, com grandes empresas que se instalam e que vão dominar, de certa forma, o setor de infraestrutura no Brasil, como a Light, né? A Light vai ter um papel fundamental, né, nesse processo, tendo em vista que ela vai controlar diversos segmentos da infraestrutura, né, na economia brasileira, ali em passagens do século XIX para o século XX. É uma empresa que se consolida atuando na geração de eletricidade, né, transporte e distribuição dessa energia elétrica, também os carris urbanos, né, os bondes, além disso também telefone, várias outras atividades que ela dispunha naquele momento, para além dos grupos britânicos que controlavam em boa medida a malha ferroviária brasileira naquele contexto. E é interessante notar que são obras, né? A gente vai ter obras justamente desses equipamentos de infraestrutura tocadas, né, por iniciativa desses grupos estrangeiros e muitas vezes contratadas junto a outras empresas de engenharia estrangeiras, né, que atuavam na economia brasileira
naquele contexto. Então, um modelo privado e dominado pelo capital, né, forâneo, estrangeiro, a economia do país. Esse é um primeiro modelo que a gente vai ter. Então, a gente vai ter muitas hidrelétricas, por exemplo, ali no Vale do Paraíba, Paulista, Fluminense, naquele momento, construídas, né, pela Light, enfim, e que vai guarnecer em boa medida o eixo Rio-São Paulo de infraestrutura no setor elétrico naquele momento. Inclusive, o próprio modelo brasileiro de, digamos assim, de geração de energia elétrica, o modelo hidrelétrico, né, que predomina na forma de geração de energia no país até os dias atuais, ele foi, em certa medida, concebido nesse contexto, justamente por iniciativa da Light, que explorou muito, né, digamos assim, enfim, a farta... o farto potencial de quedas d'água que havia naquela região. E é interessante notar que, desde aquele momento, a gente já tem, né, episódios, denúncias, acusações de corrupção. Né? Então, é muito importante sinalizar que a gente, hoje, num certo discurso talvez mais conservador, associa o Estado à corrupção, associa o modelo nacional, as empresas nacionais, especificamente, à corrupção, em desproveito das empresas estrangeiras que seriam mais ilibadas, né? Mas aquele era um modelo privado, aquele era um modelo com forte controle estrangeiro e altamente corrupto, conforme as denúncias e acusações indicavam, né, ou sugeriam naquele contexto. Então, a gente tem, né, digamos assim, uma série de denúncias feitas por agentes que falavam que a Light, né, enfim, tinha uma bancada dentro do Congresso Nacional, ela conseguia projetos de lei em favor dela, pagava propinas para deputados, incidia no processo eleitoral, né, comprava jornais ou matérias de jornais para defender seus pontos de vista, dentre várias outras acusações bastante significativas feitas contra esses grupos internacionais que atuavam na economia brasileira. Enfim, mas a partir, né, do final da década de 20 e 30, a gente vai ter uma mudança nesse modelo, né, com a forte entrada do Estado brasileiro, né, no processo de, digamos assim, implementação e disponibilização da infraestrutura para o desenvolvimento da economia do país. Né? Então, a gente tem um segundo momento, né, a partir de uma série de abalos internacionais, quais sejam a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, a depressão dos anos 30 e a Segunda Guerra, né, fazem com que a gente tenha uma mudança, né, bastante pronunciada no modelo de acumulação de capital no país, né, com o desenvolvimento, né, enfim, o início de um processo que os cepalinos chamam de desenvolvimento hacia dentro, né, desenvolvimento para dentro, né, com, digamos assim, uma mudança do eixo da economia, passando para o setor urbano industrial, um desproveito do primário exportador que passa, né, no processo de crescimento na economia brasileira, tem um caráter mais secundário. Né? Então, é o período pós-Revolução dos 30, é um período varguista, em que a gente vai ter uma série de iniciativas industriais e a economia brasileira passa a ser liderada por um certo crescimento das atividades fabris, né, naquele contexto. E nesse processo, a gente tem uma velocidade maior no processo de urbanização ocorrendo, né, e todo um conjunto de demandas para a infraestrutura desse novo modelo de acumulação de capital, de desenvolvimento, que é tocado. Né? E isso em meio a uma crise internacional, uma crise dos capitais estrangeiros, uma crise das potências, né, centrais ou imperialistas naquele contexto. Então, o Estado vai, digamos assim, se colocar como um agente fundamental no processo de liderar esse modelo de desenvolvimento, né, e, nesse sentido, ele vai ser fundamental para um processo de implementação dessa infraestrutura. Né? Então, as empresas ferroviárias, por exemplo, elas entram em crise, né, com esses 3 abalos internacionais, deixam de investir, né, digamos assim, na infraestrutura disponível na economia brasileira e em novos investimentos. E, nesse contexto, né, as estradas de ferro ficam bastante sucateadas e depois, inclusive, vão ser, em boa medida, estatizadas, né, ao longo das décadas 40, 50 e etc. E como alternativa, justamente, às estradas de ferro, né, a gente vai ter um modelo rodoviário ganhando força e com forte ação estatal no sentido de implementação dessas estradas de rodagem. Né? Então, não é à toa que o Washington Luiz, o último presidente da chamada República Velha, ele tinha por lema, justamente, né, a abertura de estradas e, né, digamos assim, os sindicatos dos empreiteiros de São Paulo, né, até hoje, eles, digamos assim, concedem uma premiação chamada, né, enfim, Medalha do Mérito Rodoviário Washington Luiz, né, justamente por conta da importância do Washington Luiz e do rodoviarismo para, digamos assim, a fundamentação das empresas de construção pesada no nosso país. Né?
Então, a gente vai ter um conjunto de agências, empresas estatais, autarquias que vai ser montada e que vai ser fundamental para, digamos assim, a criação de um mercado, né, de demanda de obras de infraestrutura conduzido pelo Estado. Então, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, depois vários outros grupos, né, a CHESF, né, a Companhia Hidrelétrica do Vale de São Francisco, inaugurando as estatais, né, do setor elétrico, dentre outras agências e, enfim, autarquias e estatais vão ser fundamentais para a disponibilização desse mercado, né, com um conjunto de demandas junto a empresas privadas para a realização de serviços de obras públicas, né? Estou sendo bem, acelerando aqui para a gente poder dar conta do tempo, né? Espero que vocês compreendam. Então, a gente tem uns marcos nesse processo, né? A gente vai ter um conjunto de leis adotada, né, ali na década de 40, que vão disponibilizar um conjunto, vários recursos para a construção de estradas, né? Então, a Lei Joper, ela vai inaugurar o Fundo Rodoviário Nacional e, com ele, uma verba específica para o DNR e para os DERs, né? E, com isso, a gente vai ter um ciclo significativo de construção de estradas, né? Um marco desse processo, justamente, a construção da rodovia Presidente Dutra, né, a construção da Rio-São Paulo, que inaugura uma série de obras rodoviárias que vai, né, digamos assim, de vento em popa nesse período, né? Então, inaugurada ali em 51, né, a Dutra, né, enfim, num processo que retificou e, digamos assim, melhorou uma estrada que já existia anteriormente, né? E a gente vai ter também, obviamente, as autarquias, né, e as agências estatais do setor elétrico, né, e do setor de energia em geral, né? Então, a gente tem ali a CHESF, depois dos planos de eletrificação de Minas e de São Paulo, a criação da Eletrobras, e por aí vai. Também obras de saneamento, a gente vai ter as agências federais que vão, digamos assim, demandar essas obras, bem como, obviamente, a Petrobras, que é uma empresa estatal fundamental no processo, digamos assim, de demanda, né, de obras de infraestrutura, de serviços, de engenharia, junto a empresas privadas brasileiras. Fundamental nesse mercado aí de obras, né, fundamental nesse mercado de serviços de engenharia, não só obras públicas, construção pesada, mas também montagem industrial. Enfim. E é interessante notar que aí a gente tem também, digamos assim, uma nova diretriz conduzida por essas agências estatais. Elas, em geral, vão dar preferências a empresas nacionais, a empresas domésticas, empresas estabelecidas no Brasil, controladas por brasileiros, né, de capital nacional. Então, a gente tem uma clivagem significativa, né, em relação ao primeiro modelo. Nesse segundo modelo, varguista, a gente vai ter justamente, né, uma preferência dada ao capital nacional, né, e com isso também, digamos assim, um ambiente muito propício para a fundação das primeiras empresas brasileiras de engenharia dedicadas, digamos assim, especificamente às obras de infraestrutura, ou melhor, as empresas do segmento da indústria da construção pesada, né? Então, não à toa, justamente as maiores empresas do país desse setor vão ser fundadas nas décadas de 30, 40 e 50, quando a gente tem o advento e a consolidação desse modelo, né? Então, assim, não é à toa, por exemplo, que a Odebrecht, que, enfim, era ou não sei, a maior empresa brasileira de engenharia, ela, quando lança o seu informe, né, o seu boletim interno, em 1973, ela faz uma homenagem à Petrobras, né? Nos seus 20 anos de existência, a estatal brasileira de petróleo, né, ela teve uma história completamente atrelada aí à própria alavancagem e à ascensão da Odebrecht. A Odebrecht, né, é uma empresa baiana e a gente tem os inícios das atividades da Petrobras muito, digamos assim, significativas ali na região Nordeste, né? Então, a gente tem a foto desse primeiro boletim, que é justamente o edifício sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, na Avenida Chile, construído pela Odebrecht, né? E, na página seguinte, uma lista de todas as obras que a Odebrecht já tinha feito para a Petrobras. Vocês veem, não dá para ver em específico, mas é uma lista extensa, inaugurada em 53. No primeiro ano de fundação da Estatal Brasileira do Petróleo, a Petrobras já contratava a Odebrecht para serviços de engenharia, e a própria ascensão da Odebrecht se deve, em boa medida, né, à entrada, à força política, né, e a certa confiabilidade que ela vai ter dentro da Petrobras, que foi conduzida durante a ditadura por algumas figuras fundamentais do regime, como Ernesto Geisel, né? Enfim, adiante.
Então, a gente vai ter justamente o advento das primeiras empreiteiras de obras públicas brasileiras, né, de grande porte, nas décadas 20, 30, 40, 50, né, conforme esse quadro aqui. Né? Então, se a gente notar as maiores empresas que dominam, em boa medida, hoje, o setor de infraestrutura no país, né, no que tange a construção de obras de infraestrutura, de obras públicas, foi fundada nesse período. Né? E com duas características fundamentais. São empresas que, em sua origem, né, são muito dedicadas à região, à localidade, elas têm laços regionais muito significativos, né, e, além disso, são empresas familiares, como o próprio nome delas denuncia. Né, são empresas controladas por famílias. Então, vou dar um exemplo aqui, justamente da primeira da lista, que é a Camargo Corrêa, que é uma empresa fundada pelo Sebastião Camargo e pelo Silvio Branco Corrêa. Então, os dois sócios majoritários iniciais da empresa dão nome à construtora paulista, né, fundada ali em 1938. Né, isso é um aspecto fundamental. Segundo aspecto importante, são empresas muito locais e muito relacionadas politicamente, né, às suas regiões. Né, então, ora, quando a Camargo Corrêa é fundada, né, o Sebastião Camargo era sócio majoritário, mas o sócio minoritário, Silvio Branco Corrêa, ele era simplesmente genro do governador de São Paulo, do Adhemar de Barros, né, o governador, né, indicado pelo Getúlio Vargas, interventor em São Paulo, naquele contexto. Né? Tem até uma história, né, uma anedota que se conta, enfim, que houve a posse, né, do governador em São Paulo no início da década de 90, né, e o Sebastião Camargo, dono da Camargo Corrêa, maior empreiteira brasileira durante aquela época, né, estava lá na posse, e um ex-governador teria encontrado, né, o Sebastião Camargo, e ele teria comentado da seguinte forma, né, mas Sebastião, você por aqui? Né? E a resposta dele teria sido a seguinte: olha, eu estou sempre aqui, os senhores é que mudam. Né? Enfim, eu acho que isso dá bem o grau da presença, né, onipresença, melhor dizendo, desses agentes, né, digamos assim, no processo político brasileiro e na administração pública. Enfim. Mas, obviamente, a gente já tem, né, desde esse período, também, obviamente, denúncias de corrupção envolvendo empreiteiras brasileiras. Né? É muito importante sinalizar isso. Não é o Estado entrando, nem as empresas nacionais entrando, que vão inaugurar a corrupção no setor. A corrupção no setor existia, né, desvios de recursos, aditamentos, absorção de fundo público, né, enfim, nepotismo, dentre outras práticas, elas já existiam nas suas acusações, nas suas denúncias, antes desse modelo. Mas, nesse modelo, com o Estado entrando, as empresas nacionais também se fortalecendo, a gente tem aí justamente, né, digamos assim, a continuidade, né, e a multiplicação de denúncias de corrupção, né, existindo. Vamos lá. Bem, e nesse contexto também a gente tem muitas acusações. Né? A corrupção, obviamente, ela não é só uma prática ilegal, que a gente deve, obviamente, superar, mas, infelizmente, também ela é usada como arma política. Né? Denúncia de corrupção serve para outras finalidades que não acabar com a corrupção. Infelizmente, a gente tem esse desvio, né, do uso dessa questão em termos públicos. Então, é usada a acusação de corrupção, muitas vezes, para desmontar, né, digamos assim, um projeto político, ou então para eleger, né, um determinado candidato, para, enfim, desmoralizar, né, uma figura pública e etc. Aqui é uma foto do Samuel Weiner, né, dono do jornal Última Hora, né, digamos assim, justamente na CPI, ali na década de 50, respondendo acusações do seu rival político, né, e do rival político do seu mentor, né, político, que era o Getúlio Vargas, ou melhor, ele segurando ali o jornal Tribuna da Imprensa, do Carlos Lacerda. Né, então, ali havia toda a denúncia de corrupção feita pela Tribuna da Imprensa contra o Vargas, né, que, obviamente, não circunscrevia, digamos assim, apenas a questão da corrupção, mas eram críticas políticas, né, anteposição de dois projetos. Enfim. Mas vamos adiante, chegando aqui ao período Kubitschek. Né? Em meados da década de 50, a gente vai ter a administração JK, à frente da presidência da República, e esse é um momento fundamental para a consolidação desse setor de infraestrutura, de obras públicas e das empresas também que atuam nesse ramo. Né? A gente tem uma mudança qualitativa nesse contexto, tendo em vista, né, que, enfim, a minha análise é que a gente tem uma nacionalização do mercado de obras públicas
com a administração Kubitschek. Né? Isso se dá porque é um volume de obras públicas realmente muito notório, né? E elas se, digamos assim, distribuem pelo território nacional de modo a misturar e diversificar empresas de diferentes regiões em alguns mesmos contextos de obra. E não à toa a gente vai ter justamente a aproximação e a organização dos empresários do setor em nível nacional a partir desse contexto. Então, a gente tem justamente no JK, né, quem é mais antigo vai lembrar dessas notas de dinheiro, e, de certa forma, essa cédula traz alegorias justamente das questões fundamentais da sua administração, né, o binômio energia e transporte está aí colocado, bem como as obras de Brasília. Né, então, rodovias, enfim, energia elétrica e as obras da nova capital federal são obras fundamentais, marcas decisivas da administração Kubitschek. Né, então, e isso em termos, digamos assim, orçamentários do plano de metas também está colocado de maneira bastante flagrante. Né, as prioridades máximas, né, tocadas naquele contexto eram justamente as inversões em transporte, leia-se rodovias, em energia, leia-se hidrelétricas, né, conforme a gente tem naquele momento. Né. O JK consegue a proeza, né, de ser o presidente da República que teve o maior índice de crescimento econômico médio, né, de toda a história democrática brasileira. Né. Claro que o Médici o superou, mas, né, não era exatamente um contexto democrático, aquele ali do auge da ditadura brasileira. Enfim, o importante sinalizar o seguinte, quando ele faz as obras de Brasília, quando faz as grandes rodovias do plano de metas, ele vai gerar uma transformação qualitativa no setor de infraestrutura. Né? Por exemplo, para construir a nova capital federal, a gente teve empreiteiras de diferentes estados do país, que dividiam de um mesmo canteiro de obras. Isso faz com que elas comecem a se aproximar e comecem a estabelecer formas de organização em nível nacional. Né? Não é à toa, né, que a gente vai ter, durante o período JK, né, o advento da CEBIC, na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, de 1957, e também no Sindicato Nacional da Construção Pesada, o Sinicom, de 59. Né? O sentido da criação dessas organizações, eu leio de 4 formas. Né? Em primeiro lugar, muitas vezes, em certa medida, trata-se de uma organização formada em nível reativo. Né? É uma reação à organização dos próprios trabalhadores. Os operários, eles se queixavam e eles se revoltavam e se organizavam contra as precárias condições de trabalho nas obras de Brasília e em outros empreendimentos. Né? Faziam greves, faziam demandas salariais e, por conta disso, os empresários também se organizavam para, digamos assim, gerir esse dissídio coletivo. Né? Então, um dos sentidos fundamentais da organização desses sindicatos é justamente lidar de maneira combinada e organizada junto à classe trabalhadora, junto às categorias, né, dos operários ali do setor de obras públicas. Mas esses órgãos não serviam só para isso. Eles também serviam, né, para conceber projetos, né, e encaminhar, carrear projetos de obras de infraestrutura para dentro da agenda estatal. Né? Então, muitas vezes, as empresas ou as organizações empresariais montavam projetos de obras e tentavam escrever na pauta das políticas públicas, né, e usavam para isso a imprensa, parlamento, mandatos parlamentares e etc. Né? Então, um dos sentidos fundamentais desses organismos é pautar as políticas públicas. Né? E, além disso, também, trata-se de um órgão que é uma organização política. Né? Eles têm, digamos assim, um sentido político, né, enfim, nessas organizações, e não à toa eles vão atuar no golpe de 64. Né? Esses sindicatos patronais, eles vão ter uma atuação direta na derrubada do regime democrático, né, e na implementação da ditadura no país, que é um regime que foi extremamente favorável aos interesses desses empresários. Né? Então, enfim, a gente vai ter uma emergência muito significativa, né? Eu não vou ler aqui o texto, mas vou disponibilizar para todo mundo depois. A gente tem, digamos assim, um crescimento, uma ascensão econômica e política desses empresários nesse contexto muito notória. Né? Enfim. E aí a gente chega ao período da ditadura. Né? O golpe de 64 foi um golpe, né, extremamente, digamos assim, positivo para boa parcela do empresariado, né, tendo em vista que boa parte das empresas de grande porte apoiaram o golpe, né, ajudaram a derrubar a democracia brasileira, né, e apoiar um regime de força mais favorável aos seus interesses. Né? Então, a gente teve um regime ali bastante favorável, né, à atuação do empresariado, principalmente de grande porte, em particular o do setor da construção,
Então, a gente teve um regime realmente, né, muito adequado para, digamos assim, a escalada dos interesses desses empresários sobre o Estado brasileiro, né, e sobre a sociedade como um todo. Né? Então, assim, deixa eu voltar, peraí. A gente tem estudos de pesquisas que mostram a atuação do empresariado na organização e na implementação do golpe. Dentre esses empresários, a gente tem vários do setor da construção. Essa foto aqui é de um empresário da construção, justamente que está de gravata, Haroldo Polan, que era o presidente do Sindicato dos Empreiteiros, né, indo na noite do dia 31 de março à casa de um jornalista, o Davi Nasser, junto com seus capangas, né, com seus seguranças particulares, armado, e foi lá para organizar as ações armadas daquela noite. Então, os empresários estavam diretamente ligados aos militares no processo de derrubada do governo João Goulart, na implementação de um regime autoritário no país. Né? Esses empresários, eles não só participaram da derrubada da democracia, eles participaram do governo que sucedeu ao regime democrático. Né? Então, aqui eu tenho uma listagem de alguns empresários que dispuseram de alguns cargos-chave durante a ditadura. Né? A gente tem justamente alguns deles aí em negrito que são do setor da construção. Não vai dar para comentar cada um deles, mas só para sinalizar a vocês que esses empresários, eles não só apoiavam a ditadura, como eles compunham a ditadura nos seus governos distintos. E foram diretamente beneficiários das políticas públicas implementadas naquele contexto. Esse aqui é o texto de um decreto-lei de 69, né, expedido pelo presidente da República, pelo ditador, melhor dizendo, logo após o fechamento do Congresso Nacional, né, com ato institucional número 5. Esse decreto é de abril, né, de 69, e ele estabelece a reserva de mercado no setor de obras públicas no país. Doravante, né, nenhuma obra de infraestrutura no Brasil feita, né, por contratação de uma agência estatal, seja ela em nível federal, estadual ou municipal, poderia ser contratada junto a uma empresa estrangeira. Né? Então, estabelece uma reserva para as empresas nacionais desse mercado, né? O que, mais do que um gesto, de fato, nacionalista, que a gente poderia ler, era, na verdade, a defesa do cartel das empreiteiras. Né? Digamos assim, o atendimento do interesse, da demanda do cartel dos empresários do setor. Então, a ditadura, ela, além de estabelecer reserva, vai dotar e direcionar as verbas, né, para o setor de interesse desses empresários, em desproveito dos gastos sociais, inclusive, conforme a gente vê nesse gráfico. Então, o setor de energia e transporte ele vai crescer de maneira muito significativa durante a ditadura, né, o que se expressa na construção de rodovias. Né? Então, assim, em 73, eles pegam, em um ano apenas, metade do plano de metas. Né? O que o JK fez em 5 anos, né, a ditadura fez em 2. Né? Em 72 e 73, eles conseguiram fazer os 50 anos em 5 de JK na construção rodoviária, cuja meta era 10 mil quilômetros de rodovias. Né? No setor de energia também, a gente teve um crescimento extremamente significativo da geração de energia elétrica. Né? O que se expressa, essas iniciativas se expressam nas grandes obras tocadas pela ditadura, como a Transamazônica, a Ponte Niterói, o elevado Paulo de Fronten, né? a estação de tratamento de esgoto de Barueri, né, lá em São Paulo, e também, né, um incentivo para a internacionalização dessas empresas. Então, se o período JK representou a nacionalização do setor de obras públicas das empreiteiras brasileiras, a ditadura promoveu, né, justamente a mundialização, né, a exportação das empreiteiras brasileiras com amplo e direto e flagrante apoio estatal. Né? Então, com financiamento, com isenções fiscais, todo um apoio diplomático, as empreiteiras brasileiras começam a ganhar o mundo desde o final da década de 60, né, com franco apoio da ditadura, né, chegando principalmente aos países da América do Sul e do continente africano e Oriente Médio naquele contexto. Enfim, então isso aqui eu acho que é bem emblemático, é a foto, né, da inauguração de uma ferrovia no Iraque, feita pela Mendy Júnior, cujo símbolo está ali na locomotiva, né, uma bandeira do Brasil, do Saddam Hussein, uma foto do Saddam Hussein, né, e, enfim, uma bandeira do Iraque. E a ditadura também é um período notório de corrupção, né, tendo em vista que promoveu a possibilidade de florescimento, de multiplicação, né, das práticas ilícitas envolvendo empresas de engenharia e o Estado brasileiro, né, tendo em vista que havia um cerceamento ao setor, a todos os mecanismos de controle e fiscalização naquele contexto.
né? Então, vou finalizar aqui, né? Só para finalizar, a gente tem o péssimo mito de que durante a ditadura não havia corrupção, mas é justamente o contrário, né? A gente tem, durante o regime, vários casos de corrupção, porém não apurados, não divulgados, não devidamente investigados, né? Mas a gente tem muitos casos de corrupção, e esses são os casos de corrupção que a gente vai ter conta, que vai ter ciência, quando vem o regime democrático, que lança luz sobre esse processo e acaba expondo, né, justamente, digamos assim, o balcão de negócios que se tornou o Estado brasileiro durante a ditadura, no que tange à relação entre empreiteiras e o Estado, né? Então, é isso, eu finalizo, digamos assim, a minha exposição por aqui, né? Teria algumas questões para falar sobre o período democrático, mas eu acho que não precisamos, enfim, prolongar mais essa exposição. Acho que os aspectos fundamentais que eu queria trazer para vocês foram esses. Espero ter ajudado, espero ter contribuído aqui com a sessão. Agradeço muito novamente o convite e a oportunidade.